ciclo de estudos. É sobre isso que o vídeo de hoje vai tratar aqui no Tô no Senado. Então, algo que é fundamental para o seu processo de estudos rumo à aprovação. Antes, porém, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, que é do Gran Cursos, que é uma das maiores edtechs do Brasil, aprova muitos concurseiros. Os professores lá são feras, tem algumas lendas do meio dos concursos públicos e você pode escolher tanto por região do concurso quanto por área, né, por matéria também da disciplina. Você pode comprar cursos avulsos, então você pode também, em uma disciplina tem mais de um professor, então você pode ver qual que a didática se enquadra mais com o seu perfil de concurseiro, seu perfil de estudante. Vamos que interessa então, ciclo de estudo. Você já se sentiu assim perdido, deixando algo para trás da matéria, não está conseguindo fechar o conteúdo, não sabe distribuir as matérias no seu dia a dia de estudos? Sim, talvez você já tenha passado por isso. Eu passei por isso, mas como eu sou um cara muito planejado, cursei administração e tal, pensei, eu vou dedicar preciosas horas do meu primeiro dia aqui de estudo para concursos para me planejar. E esse planejamento é fundamental e muda a performance do concurseiro. Eu vou ensinar aqui em 5 etapas, para você montar o seu ciclo de estudos, ok? A etapa número 1 é você definir horário disponível de estudo na sua semana. Quem define isso é você. Você concurseira, você concurseiro. Você tem que se conhecer e se comprometer com um horário semanal. Na média, quantas horas por dia você quer se comprometer? Eu sempre indico estudar todos os dias da semana, né? Ah, Sérgio, domingo? Sim, nem que seja 1 horinha, 2. E aí você vê na média quantas horas você vai ter na sua semana. Digamos que na média feche 6 horas. 6 vezes 7, 42 horas semanais. Então você vai pensar e você vai ver, poxa, na segunda eu posso tantas horas, na terça tantas, e aí você vai chegar a uma definição. O segundo passo do seu ciclo de estudos, você tem um edital na praça já, do seu concurso dos sonhos, seu concurso almejado, ou você usa o último edital desse concurso como base. Tá? Você vai pegar esse edital, pode copiar e colar o conteúdo programático num Word, por exemplo, e aí você vai, assunto por assunto, pode ir dando um enterzinho, ele vai baixando assim, então assunto por assunto, você vai vendo, esse aqui eu já estudei, esse aqui eu vou estudar, tal e tal e tal, pronto, dissecou ali o edital, você sabe tudo que você vai ter que fechar ali de conteúdo. Dá uma olhada no edital também quanto à pontuação. Então, digamos, a última prova ou a próxima prova, caso o edital esteja na praça, vai valer 200 pontos o concurso. Vai cair quais disciplinas, tal, tal e tal. Às vezes, não é muito comum, mas às vezes o edital te fala, da matéria tal vai cair 10 questões, da outra matéria 5 questões. Tem edital que te dá isso de mão beijada. Outros, no entanto, você tem que ter um feeling ali, um bom senso, até um chute, para imaginar quantas questões dessa matéria, direito constitucional, sei lá, economia, contabilidade, vai cair na sua prova. Outra dica para você saber quantas questões possivelmente serão cobradas, né, é você ir para a última prova, não só o último edital. Como que foi a última prova de auditor do TCU? Como que foi a última prova de analista administração do Senado? Pega lá, vai atrás, na internet, com quem fez, né, aprovados, não aprovados. E aí você descobre na prova quantas questões por matéria, já que o edital não te trouxe isso de mão beijada, tá? Faz essa análise do edital. Terceiro passo do seu ciclo de estudos, não sei porque eu fiz assim, mas terceiro passo do seu ciclo de estudos seria a questão de ver quanto aquela matéria vale na sua prova. Então, como eu disse no segundo passo, que é quando você analisa o edital, às vezes o edital te fala, serão 10 questões de português. E se o edital tem 100 questões e vale 200 pontos, bom, 10% é de português, quanto é 10% de 200? 20 pontos da sua prova serão
dessa disciplina de português. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu tenho que definir quanto tempo do meu ciclo de estudos, que eu recomendo que seja semanal, quanto tempo da minha semana, das minhas horas semanais eu vou dedicar para português. Em tese, né? A gente já vai chegar lá. Então você vê, bom, no meu edital tem as matérias X, Y, Z, tem lá 10 disciplinas no meu edital. E a prova do último concurso ou do edital que está na praça vai valer 200 pontos. Né? E aí você tem que saber quantos pontos, proporcionalmente, regra de 3, vai valer da sua prova. Eu dei o exemplo aqui do português. Se a prova vale 200 pontos, né? Tem 100 questões lá, e 10 são de português, 10% dos 200 pontos, 20 pontos. Então, assim, você vai distribuir o seu tempo com base nisso, ok? E aí a gente chega no quarto passo, que para mim é mais trabalhoso, e por isso que você tem que dedicar umas horas do seu dia, porque depois que você define isso, você monta o seu ciclo, claro, ele é sujeito a adaptações, alterações, mas montado o teu ciclo, você vai seguir isso dia após dia, semanas a fio, sem precisar perder tempo e sem ficar perdido. Então vamos lá, o passo 4 seria distribuir essas matérias que você já viu, qual é o peso dela na sua prova, qual o percentual dela na sua prova, você vai distribuir no seu tempo de estudos. Vamos voltar para o exemplo hipotético. Eu me comprometi aqui, vou estudar 6 horas em média na semana, tá? Então vai dar 42 horas semanais. Se português é 10% da pontuação na minha prova, em tese eu vou estudar 10% do tempo, que vai dar ali aproximadamente 4 horas da minha semana. Legal. Aí eu vou colocar na minha agenda de estudos essas 4 horas de português. Bacana. Você pode fazer num caderno, você pode fazer no computador, no Excel. Eu usava o Excel para montar essa agenda. Eu fazia etapas de meia e meia hora, tá? Bloquinhos de meia e meia hora. Então, se eu vou estudar 4 horas português na minha semana, eu poderia colocar 4 horas de português num dia só. E aí uma polêmica, né? Muita gente fala, eu estudava uma matéria por dia. Tá errado, não? Eu estudava uma matéria inteira e depois ia para a próxima. Aí já eu acho que é um pouco errado. Mas eu defendo você distribuir com bom senso essas matérias na sua semana. O que eu quero dizer com isso? Legal, 4 horas de português na minha semana, bacana. Será que eu quero estudar na quinta-feira 4 horas de português e só rever português daqui a uma semana, na outra quinta? Ou talvez seria interessante 2 horas na quinta, 2 horas na segunda, e aí eu sigo revisitando português na minha semana. Que tal? Acho interessante, tá? Outra matéria mais robusta, digamos assim, uma matéria que tem um peso de 30% da nota do seu edital, da nota da sua prova de concurso, 30% das suas horas, digamos que é o exemplo das 42 horas semanais, e 30% vai dar mais ou menos ali 12 horas, tá? E aí você pode distribuir 4 horas na segunda, 4 horas na quarta-feira, 4 horas na sexta-feira. Aí você segue revisitando a matéria. Outra dica, se você tem diferentes turnos disponíveis para estudo, por exemplo, só estou estudando, estudo de manhã, tarde e à noite, ou eu trabalho à tarde, então eu estudo de manhã e à noite. Se você tem diferentes turnos, você pode revezar esses turnos. Coloca 4 horas de contabilidade na segunda de manhã, 4 horas de contabilidade na quarta à tarde e 4 horas um dia à noite. Porque daí você vai estar com a multifunção do teu cérebro ali em diferentes ocasiões do dia. Na manhã, às vezes, você está mais descansado, à noite você está mais esgotado e você está trabalhando com isso no seu ciclo de estudos, em diferentes situações, né? Cada dia de prova é diferente. E no dia da prova também. A prova de concurso vai te exigir uma multifuncionalidade cerebral, porque você vai ter pouco tempo para muitos assuntos, ok? Então ficou claro esse quarto passo do ciclo? Você vai distribuir essas matérias. Poxa, eu vi que português é 10% do meu horário semanal. Digamos que eu me comprometo a 5 horas por dia, em média. Dá 35 horas semanais. Então 10% de 35, 3 horas e pouco ali, né?
E tem a ponderação também no sentido de, peraí, português eu já sou muito bom, então não preciso fazer aquelas horas à risca, né, da regra de 3. Você pode ir dosando ali. Você pode, direito constitucional eu já manjo muito bem, eu vou deixar mais tempo aqui para economia, ou para contabilidade, auditoria governamental. Você vai dosando um pouquinho e encaixando nos seus horários semanais. E quinto passo do seu ciclo de estudos, que eu já recomendei aqui que seja semanal, para você visitar todas as matérias do seu edital numa semana, né? O quinto passo é um extra, na verdade, é uma dica que eu dou no domingo ou no sábado. Faça um simulado. Então veja, como é que foi a última prova do seu concurso dos sonhos? Como é que foi a última prova desse concurso que você quer tanto passar? Teve 3 questões da matéria X, de inglês, teve 12 questões de constitucional, 20 questões de tributário. Faça essas questões no GRAM Cursos Questões ou em outras plataformas de questões. Faça essas questões nessas plataformas de questões disponíveis no mercado. Aqui no link da descrição você pode acessar e tem um desconto do Tô no Senado para o GRAM, e eles têm uma plataforma de questões. Faça exatamente o número de questões que foi cobrado na sua última prova, né, na última prova do seu concurso. E aí no final você vê quantos pontos você fez. Ou seja, se o concurso fosse hoje, qual a pontuação você teria feito? Ou você pode analisar, poxa, semana após semana eu estou subindo a minha nota aqui no simulado semanal que eu fiz. Bacana. Ou eu estou estagnado, ou eu até reduzi a nota. O que está acontecendo? Vamos fazer um novo cálculo de rota aqui, né? Rever aqui os meus estudos, talvez o material, talvez o dia, o horário que eu estou estudando. Ou você vê, poxa, não, minha nota está aumentando, eu estou chegando mais perto do meu objetivo da aprovação. Então fazer esse simulado semanal te dá essa noção, essa segurança, baixa ansiedade, tá? Para te deixar mais confiante. Beleza? Esses foram os 5 passos do preparo, planejamento do seu ciclo de estudos. Espero que tenham gostado. Curta esse vídeo aqui, aproveita e se inscreve, manda para alguém que esteja precisando organizar seus estudos, precisando saber mais sobre um ciclo de estudos. E se você tem alguma sugestão, alguma dúvida, deixa aqui também que eu vou esclarecer para vocês, ok? Vamos juntos rumo à sua aprovação. O Tô no Senado está com você, e também a gente tem a parceria com materiais de estudo, plataforma de questões do GRAM. Deixarei aqui o link abaixo, ok? Siga também o Tô no Senado no Instagram, @Tô no Senado. Um abraço, até o próximo vídeo.